Graça e paz, igreja. Graça e paz, irmãos, irmãs, amigos e amigas do Facebook. Tudo bem com vocês? Tá frio aí onde vocês moram? Choveu? Aqui tá gostosinho. Aqui eu já me abriguei, já me acolhi, já tirei aquela coberta, já me enrolei nela, porque o frio chegou por aqui, povo. Se cuidem. Redobrado agora o cuidado, hein? Para não pegar nenhum resfriado, nada que possa atingir sua imunidade. Precisamos ter cautela nesse momento. Lu, Rosana. Eu quero mandar um beijo para Isa. Beijo, Isa, da Shell. Ontem eu falei com o Arnaldo e com a Renata, e a Isa já estava dormindo. Aí eu falei que hoje eu ia mandar um beijo para a Isa. Logo de manhã eu recebi um oi dela, mas eu deixo um beijo não só para a Isa, mas para todas as crianças, hoje em especial para a Fernanda. Parabéns, Fefe. Que está completando mais um ano de vida. E a todas as crianças, Cauê, Gabi, Samuca, Alice, que está na barriga da mãe ainda, o Davi, quem mais? O Arthur, o Cauã, a Beatriz, a Melissa, a Luísa e a outra Melissa, que tem duas aqui na igreja. Duas mel. E todos os jovens, adolescentes, irmãos e irmãs. Eu mandei beijo para as crianças, para elas não ficarem enciumadas. Mas os adultos entendem. Que Deus possa abençoar a vocês. Eu não sei se todos vocês já receberam um telefonema de um dos nossos líderes ou pastores, mas nós estamos nessa empreitada nova para atendê-los, para estarmos mais perto um do outro. E eu quero deixar todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão a todos vocês que foram muito receptivos, muito bem assistidos, né? Nós fomos muito bem assistidos por vocês. Como eu comentei ontem, teve pessoas que eu fiquei vários minutos falando, e foi uma conversa muito boa, muito calorosa, que muitas vezes nós não conseguimos realizar no nosso dia a dia, mas que Deus possa abençoá-los. Amém. Vamos dar início? Temos quantas pessoas aí já, Maiara? Amém. Cadê o povo da igreja? Mandamos, Beatriz. sim, Beatriz. Eu fiquei olhando Cadê? até lá para cima, porque eu fico vendo ela subir na escada ali, aí eu lembro quem é. A tia Shell já está ficando velha, está esquecendo um pouco das coisas. Amém? Mas a todos vocês nós amamos de coração, amamos de verdade e queremos sempre o bem. Os filhos da Juliana também, né, que está frequentando a nossa igreja, não sei o nome deles, mas deixo um abraço. E todos os demais. Um abraço aí a todos os irmãos e irmãs da nossa igreja. Estamos com muita saudade de vocês aqui, de cultuar com vocês. Essa igreja vazia é muito difícil, mas nós sabemos que existe um propósito para todas as coisas debaixo do céu. E Deus, Ele tem um propósito na vida de vocês, nas nossas vidas e na vida de vocês. De todos nós, Deus tem um propósito. Mandamos também um abraço aí para Alicia. Alicia, Cauã, beijinhos para vocês. Rodrigo. A todos vocês. Beijo para todos vocês aí. Vamos orar a Deus antes de iniciarmos os louvores. Amém. Curve a sua cabeça, eleve os seus pensamentos no Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo, te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor tem se mostrado fiel às nossas vidas. O Senhor tem sido, ó Deus, o nosso amparo, o nosso auxílio, o nosso refúgio. O Senhor tem sido, Pai, a nossa sombra, Pai. Socorro. Te pedimos, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor intervenha em toda e qualquer situação diabólica ou maligna, Pai, que estejam impedindo a bênção dos Seus filhos, que estejam impedindo os Seus filhos de serem abençoados, Pai. Toda opressão, todo mal, Senhor, que esteja trabalhando e operando na vida dos servos desta igreja, desta casa, dos que estão nos assistindo neste momento, Senhor, nós rogamos a Ti, Senhor, que
o Senhor despedace todo o ferrolho, toda a porta, toda a investida de Satanás na vida dos teus filhos. Nós rejeitamos agora no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Abençoa-nos, Deus, nesse dia. Obrigado, Senhor, por estarmos na sua casa te louvando e te bendizendo. Aleluia, Senhor. Jesus. Conserva-nos, Senhor, nessa maneira, ó Pai, até a sua volta, que nós possamos te glorificar e te exaltar sempre, ó Deus. Que nos nossos lábios, Deus, sejam entoados louvores e cânticos a Ti, Pai. Que nós possamos sorrir e bendizer o Seu nome, porque Tu és merecedor de toda a honra, toda a Amém, glória, Jesus. toda a adoração, Pai. Dirige esse culto, Pai, que não sejamos nós, mas seja o Seu Espírito Santo em nós, Pai. Guiando, Senhor, nas palavras, que nós possamos alcançar através da Sua palavra os caídos, os perdidos, os humilhados, os esquecidos, Pai. Que nós possamos chegar, ó Pai, nos lares que aí estão, ó Deus, precisando do Seu amor, da Sua palavra, ó Pai. Usa as nossas vidas e nos abençoa, é que nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Jesus, que o Senhor seja adorado. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é o único, digno, merecedor de ser adorado, de ser glorificado, de ser exaltado. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das
Glória a Deus, glória a Deus. Exaltado seja o nome santo do Senhor. Ele vive. Nós podemos ver todas as grandezas que o Senhor criou. Ele criou o céu, a terra, os mares. Ele criou as estrelas. Ele criou todas as coisas. Ele criou eu e você. Ele nos criou com um propósito único de louvar e adorar ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Grande é o nosso Deus. Não deixe de louvar a Ele. Não deixe de engrandecer ao nome dEle. Não deixe de dizer o quanto Ele é bom para você. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Aleluia a Deus. O nosso Deus é poderoso. Só Ele é poderoso. Não Amém. existe outro além dele. Eu gostaria de te deixar um lembrete. Nós, nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook,
Assim como está descrito aqui em cima de mim, AD Pedro Pinho. Abreviação de Assembleia de Deus, Pedro Pinho. Você consegue nos encontrar em todos esses canais. Precisamos da sua colaboração lá no YouTube. Então, você que tem a sua particularidade de ouvir as suas canções, as suas pregações lá no YouTube, escreve lá naquela lupinha, na pesquisa, AD Pedro Pinho, vai abrir a nossa página, curte, se inscreva no canal, liga lá a notificação do sininho. Por quê? Todas as lives nós estamos transmitindo aqui no Facebook, ao vivo. E logo que acaba, nós subimos o vídeo que estamos fazendo aqui agora, lá no YouTube. Então, é uma forma de ganharmos seguidores lá, a mensagem de Deus ser propagada. Não é a nossa igreja, não é o ministério, não é a Shell, não é o Léo. É o reino de Deus ser propagado. Exatamente. E aí, vidas serem alcançadas, vidas serem atingidas, porque muitas vezes a pessoa vai lá e pesquisa assim, Deus. A pessoa vai lá e escreve louvor, a pessoa vai lá e escreve gratidão. E há automaticamente aquele monte de vídeos, de ministrações que ela pode ouvir conforme aquela pesquisa que ela fez. Então, é uma ferramenta também útil para nós. Então, você que pode nos ajudar, se inscreva nesses canais, curte as nossas páginas. Diariamente, agora, nós estamos com devocionais. Essas devocionais estão sendo colocadas na nossa página no Facebook, na nossa página no Instagram. Então, é muito valioso, irmão, você ir lá e curtir, você ir lá e compartilhar. Porque muitas vezes a palavra falou com você. E nós temos uma rede, uma gama de amigos que também podem ser assistidos, que também podem ser ministrados. E nós queremos apenas que você seja a ferramenta de Deus. No reino dos céus, um é cabeça, um é braço, e aí nós completamos o corpo de Cristo. Mas o quê? Em união, um ajudando ao outro. E nós estamos pedindo essa colaboração dos irmãos, a você que pode, compartilhe, curta as nossas páginas na rede social, alimente elas lá. Sempre que você vê uma publicação, curta lá, que nós também vemos que você tem acompanhado o nosso trabalho e tem sido gratificante para a sua vida. Amém? Só reforçando o que a Shell falou aí, irmãos, nós estamos com um projeto de fazer simultaneamente as lives, além do Facebook, também no YouTube. Só que para fazer no YouTube, nós precisamos de 1000 curtidas ou 1000 likes. Likes é aquele joinha que você dá. Todas as vezes você dá um joinha aí no Facebook, aquilo é um like. Então, você que pode, irmãos, nos ajude, isso fortalece o nosso trabalho. Nós dependemos de vocês, não podemos contar com outras pessoas, dependemos de vocês que nos assistem. Então, se você puder, entrar lá no nosso canal do YouTube, AD Pedro Pinho, e dar um like e se inscrever no nosso canal, vai estar lá uma abinha dizendo inscrever-se em vermelho. Você clica lá no botão, se você já tiver uma conta no Google, você já consegue se inscrever no nosso canal no YouTube. E nos nossos vídeos, você dá um like. A partir do momento que nós tivermos 1000 likes, a gente consegue já transmitir ao vivo através do YouTube. Amém? Permaneceremos aí no Facebook, Instagram e no WhatsApp. Estamos firmes e fortes. Amém? Amém. Nesse momento eu quero ministrar uma bênção de Deus sobre a sua vida financeira. A palavra do Senhor, em 2 Coríntios 9, versículo 6, vai narrar, através do apóstolo Paulo, que tudo que nós fazemos de coração, tudo que nós devolvemos ao Senhor, porque tudo que fazemos é mérito do Senhor, foi Ele que nos deu o fôlego de vida, a saúde, para trabalharmos, para conquistarmos aquilo que Ele tem ministrado sobre nós. E tudo que nós devolvemos ao Senhor de bom coração, não falando, eu vou dar porque o Senhor vai me abençoar, eu vou dar porque o Senhor vai fazer amanhã por mim. Não, fazendo de coração, Ele é poderoso e fiel para abrir as janelas dos céus e derramar uma bênção sobre a sua vida. Ele é fiel e justo para te guardar, para te livrar, para guardar todos os seus bens, para proteger tudo que você conquista, tudo que você adquire. Essa é a porção do Senhor. Quando somos fiéis a Ele, Ele também é fiel. Isso é como se fosse uma
sendo recíproco um com o outro. Eu sou com você e você é comigo. A partir desse momento, as coisas fluem. A partir desse momento, as coisas se tornam tão mais leves, tão prazerosas. Então, eu quero deixar uma ressalva a você. Não deixe de ser fiel ao Senhor. Ah, Shel, mas é tão pouco que eu vou dar, é tão simbólico o que mensalmente eu dou ao Senhor. Será que realmente isso faz a diferença? Faça, porque a palavra do Senhor também nos garante. Se nós formos fiéis no pouco, Ele também é fiel e justo para nos colocar no muito. Mas o muito não é financeiramente. O muito em saúde, o muito em paz, o muito em amor, um muito em união, um muito em pessoas ao nosso lado que nos abençoam, que são dignas, pessoas prazerosas de se viver. Muitas vezes nós pensamos no reino celestial, quando falamos financeiramente, nós só pensamos em bens, em conquistas, em coisas melhores. E muitas vezes o reino celestial, financeiramente, falando de prosperidade, é prosperidade em todas as áreas: física, mental, material, espiritual, sentimental, profissional, envolve tudo. Quando nós fazemos ao Senhor, a palavra diz que Ele é fiel e justo. Não tem outra mão, não tem outro colo, não tem outra pessoa melhor do que o nosso Deus, para nos abençoar, porque Ele é bom, e o meu dia de amanhã eu não sei, e Ele sabe. Então, à medida que eu sou fiel com Ele, Ele prepara o meu dia de amanhã que me surpreende, um dia de amanhã que me alegra, que me acalma. Eu vou orar por você, vou ministrar uma bênção à sua vida, e que ela se estenda sobre a sua casa, que você também curve sua cabeça nesse momento e apresente as suas necessidades a Deus. Pai, eu intercedo e peço pela vida do teu filho e da tua filha, que mediante a sua fé, Pai, estão lançando a tua semente no teu reino com os dízimos, ofertas alçadas, votos. Estão, Senhor Jesus Cristo, retribuindo a Ti aquilo que o Senhor cotidianamente e constantemente tem feito por eles. Não deixe, Senhor Jesus Cristo, que o inimigo roube a fé, que o inimigo roube a coragem, que o inimigo seja como comichão nos seus ouvidos, dizendo que ele não vai conseguir, que ele é um fracassado, que ele não vai alcançar, que quem é ele em meio a tudo isso? O Senhor um dia o chamou, o Senhor um dia o escolheu, o Senhor um dia o resgatou e disse: você é meu amado, você é meu filho, eu te escolhi para ser mais do que vencedor, eu te chamei por detrás das malhadas, eu estou contigo, eu vou adiante de ti, eu sou o ontem, eu sou o hoje, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Não tem outro Deus que se compare a mim, não tem outro Deus que se iguale a mim. Eu sou onipotente, onipresente, onisciente, eu estou em todos os lugares. E nesse momento, ó Deus, eu creio que o Senhor está adentrando esses lares, nessas casas, nessas famílias, e tocando, Senhor Jesus Cristo, em tudo que os seus filhos precisam da tua intervenção. Cura, Senhor, restaura, Pai, liberta, transforma, pelo poder que há no teu nome. Nós acreditamos, nós confiamos, nós entendemos que sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer. Então move as águas, ó Pai. Tira, Senhor Jesus Cristo, tudo que não provém de ti, da vida dos seus filhos, e traga, Senhor, novidade. Sopre nos ouvidos deles novidade de vida. Traga, Senhor, a esperança. Traga a eles, Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento. E mostre a eles o teu zelo. Mostre a eles o teu cuidado. Que o Senhor é o Deus provedor. Que o Senhor é o Deus da bonança. E o Senhor ainda trabalha por aqueles que nele esperam. Eu acredito assim. E eu abençoo os seus filhos para todo sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós iremos para a ministração da palavra e logo retornamos para falar mais ao seu coração. Amém.
Graça e paz, irmãos, mais uma vez. Tudo bem com vocês? Antes que eu me esqueça, eu já quero mandar um beijo aí para minha ex-colega de trabalho, a Tayana. Não sei se está conosco ainda aí, mas até pouco tempo estava. Seja bem-vinda aí na nossa live. Beijo na sua família, na filha, no marido. Que Deus possa abençoar a sua vida no dia de hoje. Amém? Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor? A palavra do Senhor que está lá no livro de Gênesis. Essa semana eu ministrei na segunda-feira uma devocional no grupo da nossa igreja. Está disponível lá no Facebook. Aí no Facebook, se você quiser ver, só entra nas publicações lá da nossa feed. E você vai ver que tem lá na segunda-feira a devocional. E, irmãos, eu tenho notado algumas coisas que o Espírito Santo de Deus tem falado ao meu coração. Todas as vezes que eu coloco em dúvida se Deus é poderoso para me guardar, ou me livrar, ou me abençoar, todas as vezes Ele tem uma maneira de falar comigo. No domingo para segunda, nós viemos de viagem, voltamos lá de Avaré, fomos ver a mãe da Maiara que estava lá. E chegamos aqui já tarefados, correndo já, por causa que estava em cima do horário da live. Fizemos a live aqui no domingo e fomos para casa. E aí ficamos ali assistindo TV, fazendo alguma outra coisa e eu razoei no meu coração. Falei, Senhor, o que será de nós agora? Eu fui desligado da minha empresa, perdi o emprego por conta dessa pandemia. E eu falei, Deus, será que realmente isso que eu estou planejando no meu coração é de Ti? Vai dar certo? É isso mesmo, Senhor? Aquele receio, aquele medo de realmente acreditar nos sonhos de Deus que Ele tem para as nossas vidas. E dormi, acordei na manhã seguinte, já com a incumbência de fazer a devocional, e veio esse louvor que nós cantamos inicialmente. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Olha só, ele já estava dizendo, olha, eu sou grande, eu reino antes do mundo, e depois que o mundo virou mundo, que a terra virou terra, que o mar virou mar, que os céus viraram céus, eu ainda continuo sendo Deus, eu continuo sendo grande. Olhe para essas coisas. Se eu fiz tudo isso, eu não posso fazer na sua vida. E nós, muitas das vezes, nós não sabemos em quem confiar. Achamos que Deus não vai ser suficiente para a gente. Ele está te dizendo, eu sou o único e suficiente Salvador da sua alma, da sua vida. Eu sou o único e verdadeiro Deus da sua vida. Fora de mim não há outro. Você pode procurar aonde você quiser, mas o único Deus poderoso para te salvar e te guardar é o nosso Deus, é o Deus de Israel, é Jesus Cristo, aquele que vive e reina. E a minha pergunta para os irmãos hoje é, em que ou em quem eu confio? Aonde eu estou colocando a minha confiança? E Deus tem falado muito isso ao meu coração, eu não sei se é de mim isso. Eu disse para Deus, Senhor, que eu não fale nada que seja de mim, Pai. Eu quero falar aquilo que vem do seu Espírito, que vem do vosso coração, que chegue ao meu coração. E o Senhor falou para mim, voltamos lá no Salmo 40. Eu depositei a minha confiança no Senhor. Eu depositei a minha esperança nele. E nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre confiar em Deus, sobre esperar em Deus. O primeiro que confiou cegamente em Deus, na Bíblia, foi quem? Abraão. Abraão foi para o sacrifício com o próprio filho. Abraão levou o filho para o sacrifício. Deus disse, Abraão, eu quero o teu filho, o seu único filho. Eu quero ele. Abraão teve 2 filhos, tá, irmãos? A gente sabe. Mas o filho que morava com Abraão, que estava lá, debaixo da casa, do teto dele, sobre os cuidados dele, o filho desejado, o filho dado por Deus, era Isaac. E Abraão falou, tá bom, Senhor, eu vou dar ele para o Senhor.
Confiando plenamente no Senhor, Abraão foi entregar o filho em sacrifício. Depois nós vemos Moisés. Moisés, diante do Mar Vermelho, confiou no Senhor plenamente. Ele disse: olha, Senhor, o povo está questionando se a gente volta para o Egito ou se a gente atravessa o mar, o que a gente vai fazer? Porque a gente não consegue atravessar o mar. Do outro lado tem montanha. Atrás vem Faraó com seus carros e cavalos. Como que a gente vai fazer? E o Senhor disse a Moisés: lança o teu cajado no mar. E o mar se abriu para Moisés. Josué, diante da muralha. Josué também confiou plenamente em Deus. Josué depositou toda a confiança dele, apostou tudo em Deus. E Deus não desamparou, não abdicou de resguardar o povo dele. Josué foi bem sucedido no trabalho que ele teve. Davi e Golias. Davi era um menino com aproximadamente 1,60 m. Ele era um pouquinho menor do que eu tenho 1,70 m, 1,69 m. Davi era um pouquinho menor do que eu, contra um gigante que tinha quase 3 metros ou 3 metros de altura. Em quem você apostaria? Todo mundo apostaria no gigante. Não, e Davi confiou plenamente no Deus de Israel, o Deus que nós servimos. E se você tem alguma dúvida de que esse Deus existe e de que Ele pode fazer algo por ti, que Ele pode mudar a sua situação, que Ele pode mudar a sua vida, Ele pode reescrever a sua história. Se você acha que já está velho, que o tempo já passou, que agora não dá mais, que não dá mais tempo, que não dá mais certo, que você não consegue, Deus está te dizendo: eu posso todas as coisas. A palavra do Senhor nos diz que nós podemos todas as coisas que nos fortalece. Quem nos fortalece é o Senhor. E a palavra dele nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós temos que estar em Deus, nós temos que buscá-lo. Vamos lá, a Shell vai me ajudar aí. Nós vamos ler um texto um pouco grande, mas é para você ter uma dimensão, porque muitas das vezes, irmãos, nós nos esquecemos de quem Deus é, do que Deus fez, até mesmo nas nossas vidas. Então é bom nós lembrarmos. Vamos ler Gênesis 1, do 1 ao 31, que é a criação. Vamos entender e reconhecer quem é Deus, que muitas das vezes nos nossos pensamentos nós esquecemos. Nós achamos que Deus é do tamanho da nossa fé, e Deus ele se mostra muito maior. Amém? Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E Deus fez a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim se foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a face da terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia
e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre as luzes e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do 4º dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do 5º dia. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E disse-lhes Deus: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a terra, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto e que dê semente. Ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, e toda árvore do céu, ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente. Toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do 6º dia. Amém. Glória a Deus. Vocês viram, irmãos, quantas coisas Deus criou? Deus criou todas as coisas que nós vemos hoje. Deus criou a natureza. Eu vi um documentário da Amazônia. Foram catalogados na Amazônia 3 milhões de espécies de insetos. Isso tudo foram obras do Senhor, foram obras de Deus. E nós duvidamos muitas das vezes que Deus pode cuidar de nós. Deus, Ele controla o nosso clima, Ele controla as fases da lua, os mares, Ele controla todas as coisas nas nossas vidas, no nosso planeta. Ele não vai controlar os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas ansiedades, se Ele nos diz, Ele nos ensina lá no Salmo 40, deposite em mim a sua adversidade, a sua ansiedade, deposite em mim, coloca em mim tudo isso que você tem em ti, que não cabe em você, deposite no Senhor. A sua esperança tem que estar em Deus. E falando um pouco mais sobre a criação, Deus, Ele criou a mim e criou a você. Ele nos criou para a honra e glória dEle, para que nós estivéssemos aqui nessa terra, para louvar o nome dEle,
para engrandecer o nome dEle. E essa é a razão de nós vivermos. Nós temos que viver para Ele, somente para Ele. Nós temos que dar todo o louvor, toda a adoração, toda a honra, toda a glória. A nossa maior preocupação, irmãos, não é com o que vamos comer, não é o que vamos beber, o que vamos vestir, o que vamos fazer. Não, nós temos que nos preocupar em adorar, em agradar ao Senhor. Esse é o nosso objetivo. E levar essa palavra, assim como nós temos feito diariamente, levar essa palavra a mais pessoas, que pessoas possam ser alcançadas como nós, que a graça do Senhor possa ser estendida sobre mais pessoas, sobre mais famílias, porque o que nós temos visto nos últimos tempos é a necessidade do ser humano de se relacionar com Deus. Nós vemos a maior dificuldade da nossa humanidade hoje é a falta de Deus, é a ausência de Deus nos lares das pessoas. Nós podemos dizer, é antiquado esse negócio de almoçar em família, de almoçar à roda da mesa. Não, irmãos, isso foi um hábito estipulado por Deus em Êxodo ou Deuteronômio, eu não me lembro, que o Senhor fala para você assentar à roda da mesa com seus filhos, com seus familiares e ensiná-los sobre a palavra. Levíticos, né? Deus nos orienta a falarmos com os nossos familiares, aqueles que estão conosco, para nós orientá-los, para levarmos adiante isso. E o que nós temos visto? A ausência de Deus na casa das pessoas. Nas nossas casas, muitas das vezes, nós preferimos ligar lá a TV, o Netflix, o YouTube, o Facebook, mas para a palavra do Senhor, nós não temos 5 minutos. Para a presença do Senhor nos nossos lares, a gente não tem 5 minutos. E como que nós vamos acreditar no que a gente não conhece? Como que nós vamos compreender aquilo que nós não conhecemos? Nós vimos aqui um breve relato da criação de Deus. Se Deus fez tudo isso, Ele é poderoso. Ele está mostrando o poder dEle aqui, na palavra dEle. A única coisa que nós temos que ter é fé. Nós temos que depositar a nossa fé, a nossa esperança nele, somente isso, porque só isso basta. Se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiremos fazer coisas muito grandes, coisas que nós não conseguimos imaginar. E o Senhor nos diz na palavra dele, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e ainda não chegou ao coração do homem, é o que Ele tem preparado para as nossas vidas. O Senhor tem coisas grandes preparadas para mim e para você. Ele tem coisas grandes preparadas para a nossa cidade, para a nossa nação, para o nosso planeta. Mas isso tem que partir de nós. Nós somos o agente. Somos nós, Deus usa nós, pessoas. Deus não faz as coisas acontecerem simplesmente. Ele precisa de mim e de você para levar isso adiante. E nós precisamos acreditar e confiar nele. É isso que nós precisamos. Lá em 2 Reis 18:5, 2 Reis 18:5 diz o seguinte: Ezequias depositou toda a sua confiança em Yahvé, o Senhor Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele, entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. Olha só que interessante, Ezequias, ele foi sentenciado por Deus à morte. Ele mandou o profeta lá e disse, olha, você, da cama que você está, você não vai levantar, você vai morrer. Põe a sua casa em ordem, que você vai morrer. E Ezequias colocou toda a confiança dele, toda a esperança dele no Senhor. E não houve nenhum rei semelhante, nem antes e nem depois a Ezequias. De tão bom que Deus o fez. Em Jó 2:10, diz o seguinte: no entanto, ele lhe afirmou, mulher, tu falas como uma louca, porventura recebemos de Deus apenas o bem e despojamos, e não também o infortúnio que ele nos permite? E a toda essa provação, os lábios de Jó não fizeram vacilar ou pecar. Mesmo na dificuldade, perdendo seus filhos, perdendo seus gados, perdendo a sua fazenda, Jó confiou plenamente no Senhor.
Nós temos que colocar isso em primeiro lugar na nossa vida, a confiança em Deus. Nada pode nos abalar. Nós podemos ficar apavorados, assustados, amedrontados, porque nós vemos dioturnamente na nossa televisão, nos rádios, só notícias ruins. É morte, é morte. O prefeito de São Paulo anunciou que abriu 13 mil covas. Eu não vou entrar em nenhuma delas, porque eu confio no Senhor. E você também não, porque você tem que confiar, você tem que colocar a sua confiança em Deus. Nós temos que nos colocar diante dessa doença como filhos de Deus, como tomar posse e confiar em Deus. Porque senão, irmãos, se nós nos afugentarmos, é exatamente isso que o inimigo quer. Que o povo fique acuado em casa e que o inimigo possa trabalhar da maneira que ele queira. Nós não podemos nos acovardar. Nós não podemos nos entregar, não podemos entregar nem ceder os pontos. O Salmo 43, o salmista diz o seguinte: por que está abatido a minha alma? Por que te afliges sobremaneira dentro de mim? Deposita toda a tua confiança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação e Ele é o meu Deus, é o Deus em quem eu confio. Quando você se sentir triste, diga esse versículo para si mesmo. Diz por que você está abatido, por que você está cansado, por que você está com medo. Deposite a sua confiança no Senhor, espera nele, confia plenamente nele. A palavra do Senhor, lá no livro de Isaías, eu não ia falar sobre isso, mas vamos falar agora. Lá no livro de Isaías, eu até mandei na nossa devocional, aleluia, Isaías 40, está aqui, está aberto na Bíblia, estou procurando no celular. Isaías 40, 26, diz assim: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder. Nenhuma faltará, porque, pois dize, ó Jacó, tu falas, ó Israel, o meu caminho está coberto ao Senhor. Ou seja, ele está dizendo, a minha vida, Deus não está vendo, Deus não enxerga o meu problema, Deus não enxerga o que eu estou passando, Deus enxerga sim. Ele está te dizendo, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O Senhor está dizendo na palavra, o Senhor está falando na palavra dele, que nós vamos correr e não vamos nos cansar, que nós temos que confiar plenamente nele, pois ele é o nosso auxílio, ele é o nosso refúgio, ele é o nosso guarda, ele é quem nos protege, ele quem nos livra, é ele quem nos dá força, quem nos dá vigor, quem renova as nossas vidas. Assim como Deus fez a cada dia na criação novas coisas, ele vai criar novas coisas na sua vida, ele vai criar novas coisas no seu dia a dia. Deus vai transformar a sua vida. A partir de hoje, creia, deposite única e exclusivamente a sua fé no Senhor, porque ele vai derramar sobre ti uma bênção recalcada, sacudida e transbordante.
O Senhor está te dizendo: eu sou o seu renovo, eu sou o seu refúgio, eu sou aquele que revigora a sua vida, a sua alma, o seu ser. Sou eu quem dou novas coisas e que faço nova todas as coisas. Todos os dias Deus está disposto a fazer coisas novas nas nossas vidas. Basta nós estarmos diante dele e acreditarmos que ele pode fazer. É a única coisa que nós precisamos fazer. O Salmo 124, ele retrata mais ou menos isso. Ele diz assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles não nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e as correntes teriam passado sobre a nossa alma. Então as águas ativas teriam passado sobre a nossa alma. E bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou com um pássaro do laço do passarinheiro. O laço se quebrou e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez, olha só, que fez o céu e a terra. Se não fora o Senhor, se não fora Deus nas nossas vidas, nós teríamos sido trucidados pelo inimigo. Se não fossem as misericórdias do Senhor, que a Bíblia diz que Ele é rico em misericórdia. Se não fossem as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos. Mas Deus tem se disponibilizado todos os dias. Aqui no livro de Salmos, do 120 ao 134, são salmos de cânticos. Tem até uma música desse salmo, não tem, Shell? Se não fora o Senhor, se não fora o Senhor, se não fora o Senhor dos exércitos, se não fora o Senhor, se não fora o Senhor, se não fora o Senhor. São salmos de cânticos, porque o povo de Deus era peregrino, era um povo que transitava de uma terra para outra, de outra para outra, e transitava anualmente ou por períodos. Eles ficavam acampados e peregrinavam dentro da terra. E o que acontecia? Eles iam cantando esses louvores na peregrinação. E aqui, esses cânticos que eles faziam é de lembrança do que eles já tinham passado, de coisas que eles já tinham vivido. Ou seja, se você ler o livro de Salmos, do 120 ao 134, você vai ver que são coisas cotidianas nossas. São aflições que o povo de Deus passou e que nós podemos passar ou já passamos também. Amém? O Salmo 125 é muito interessante isso. Olha o que ele diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do teu povo, desde agora e para sempre. Olha que interessante. Eu dei uma lida nesse versículo e fiquei indagando. Falei, poxa Deus, mas como assim? Os montes de Sião? Não entendi. O que significa esses montes? Eu e a Mayara, na nossa lua de mel, a gente foi para o Chile, e lá tem a Cordilheira dos Andes. E a cordilheira, ela serve para o Chile, para aquele país, como uma espécie de proteção. Muitas bactérias, vírus, doenças, não chegaram e não chegam até lá por conta da cordilheira, que é como se fosse uma proteção da cidade, ela fica em volta da cidade. E os montes de Sião são exatamente a mesma coisa. Estão à volta da cidade. E é a proteção do povo de Deus. Assim como os montes estão ali à volta, ao derredor da cidade, Deus está falando, Ele está ao seu derredor, Ele está contigo.
Não interessa se você vai para frente, para a esquerda, para a direita, para trás. Não interessa o caminho que você está tomando. Deus está te dizendo, eu estou contigo. Não interessa se você está indo num caminho escuro. Deus está contigo, porque Ele vai te tirar disso. Ele não vai deixar você chegar lá. O Senhor, Ele é o seu guarda fiel. O Espírito Santo de Deus está contigo. Ele é poderoso. Nós já lemos aqui inúmeras palavras relatando a confiança que você tem que ter em Deus e o poder sublime e supremo que Deus tem. Creia que o Senhor, Ele é capaz, assim como diz a palavra do Senhor no Salmo, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abala, mas permanecem para sempre. Seja a sua confiança no Senhor inabalável, porque Ele é o Deus inabalável. Ele é o Deus que criou todas as coisas, tanto eu quanto você. Então creia que Ele pode ser capaz de mudar toda e qualquer situação. Não se desanime, não se desespere. O Senhor está contigo e está conosco. Essa guerra nós não teremos que pelejar. O Senhor vai na frente nessa peleja. Amém, irmã Shell? Nos ajude aqui com o louvor. Nós vamos encerrar cantando um louvor, irmãos. Antes de louvar, nós vamos já orar pela sua vida, porque nós vamos despedi-los na bênção do Senhor. Nós vamos louvar uma canção dizendo que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é grandioso. Amém? Vamos confirmar, vamos adorar ao Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo, te bendizemos e te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador, porque naquela cruz o teu Filho se entregou por nós, morreu, entregou a sua vida para nos salvar, Deus. Te pedimos a Deus neste momento, Pai, que o Senhor alcance cada família, cada ente querido que está aí na sala no YouTube, no Facebook, que o Senhor possa falar, ó Deus, ao coração dessas pessoas, que o Senhor possa, ó Deus, entrar na casa de cada um, ó Deus, derramar da sua graça, da sua unção, o seu poder sobre os teus filhos, Pai. Toda situação adversa, ó Deus, seja revertida em bênçãos, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Aqueles que carecem e necessitam, ó Pai, de algo básico, Senhor, de alimentos, que necessitam de algo financeiro, Senhor, que precisam de algo da ordem da saúde, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós pedimos que as suas mãos estejam estendidas sobre os teus filhos, Deus. Derrama, ó Pai, uma unção especial sobre a tua igreja, sobre os teus servos, sobre os nossos amigos do Facebook, Pai. Todos aqueles que verem esse vídeo, ó Pai, possam ser alcançados por ti. Que o seu Espírito Santo, Deus, se derrame e se apresente para os teus filhos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vou mandar um abraço pro Calebinho aí, tá assistindo a gente, tá aí? E aí, Caleb, causa na nossa live não, irmão. Abraço aí, pessoal de Andirá, tô com saudade de vocês. O mais breve possível, estaremos juntos aí, adorando e bendizendo o nome do Senhor, porque Ele é o nosso Deus, é o nosso refúgio. Amém? Sobre todo nome eu seu, no artigo do louvor, eu cantarei tão grande é o meu Deus, é o meu Deus, tão grande é o meu Deus, eu cantarei. Meu Deus.
Grandioso é o Senhor. Um abraço a todos vocês, fiquem na paz, que vocês tenham uma semana, final de semana abençoado aí na presença do Senhor. Até mais.